Fala galera da MAMB, tudo jóia? Aqui quem fala é Fernando Chiodini e hoje nós vamos falar sobre particularidades do tratamento hipolipemiante em grupos especiais. Inicialmente nós vamos falar sobre os idosos. Existem 3 estudos que mostraram o benefício desse tratamento nessa população. O primeiro deles foi a meta-análise do Cholesterol Treatment Trialists, o PROSPER e o HPS. Esses estudos mostraram uma redução do risco de eventos cardiovasculares, que foi infarto e AVC, principalmente naqueles pacientes de alto risco. Só que algumas considerações devem ser feitas ao iniciar o tratamento nesses pacientes. A expectativa de vida, presença de comorbidades, interações medicamentosas, polifarmácia e até adesão ao tratamento deve ser levada em consideração. Com relação a mulheres em idade fértil e gestação, a terapia farmacológica deve ser evitada em mulheres em idade fértil sem contracepção adequada e também deve ser evitada na gestação devido ao potencial teratogênico dessas drogas. Nas mulheres com menopausa, é um estado pró-terogênico. Há um aumento da LDL em 25%, há uma redução do HDL em 25% também, e a mensagem principal aqui é não indicar a terapia de reposição hormonal somente com a finalidade de reduzir os níveis de colesterol. Nesses casos, deve iniciar o tratamento com estatinas, modificações de estilo de vida. Nos portadores de doença renal crônica não dialítica, temos o estudo SHARP. Nesse estudo, viu-se que o tratamento hipolipemiante reduziu, sim, eventos cardiovasculares nessa população, e a particularidade é que é aconselhado ajustar a dose da estatina se a doença renal crônica estiver em estágio 4 ou 5. A simvastatina numa dose máxima de 5 a 10 mg, pravastatina de 10 a 20, rosuvastatina de 5 a 10, e a atorvastatina não há necessidade de ajuste de dose. Nos portadores de doença renal crônica dialítica, a recomendação é não iniciar o tratamento devido aos estudos não mostrarem benefício. Só que se o paciente já estiver em uso da estatina, é recomendado manter esse uso. Nos pacientes portadores de hepatopatias crônicas compensadas, não é contraindicação absoluta a iniciar ou a manter o tratamento hipolipemiante. Sugere-se acompanhar mais de perto esse paciente e dosando as enzimas hepáticas. E muita cautela com as interações medicamentosas nesse paciente. Com relação à insuficiência cardíaca, temos alguns estudos controversos. 2 estudos, o Corona e o GIST Heart Failure, eles mostraram que não houve redução de mortalidade cardiovascular no tratamento hipolipemiante nos pacientes com insuficiência cardíaca. Houve uma pequena redução de infarto só em portadores de miocardiopatia isquêmica. Esse tema de início de estatina nos pacientes com insuficiência cardíaca ainda é um tema muito controverso e necessita ainda de mais estudos para a gente chegar numa conclusão. Nas pessoas vivendo com HIV, a TARV por si pode aumentar o LDL, triglicerídeos e reduzir o HDL. Muita cautela deve ser tomada com a interação medicamentosa nesses pacientes, principalmente naqueles em uso de inibidores de protease. Deve haver uma monitorização clínica laboratorial muito mais frequente do que pacientes não portadores de HIV, e preferir o uso de estatinas como pitavastatina, pravastatina, a rosuvastatina e a atorvastatina. Devemos evitar, em geral, o uso da simvastatina devido a interações medicamentosas. Nos pacientes com hipotireoidismo, a mensagem que fica é que somente devemos iniciar a terapia hipolipemiante quando os níveis hormonais estiverem normais. Nos portadores de doenças autoimunes, as calculadoras de risco cardiovasculares geralmente subestimam o risco. Há uma maior prevalência de fatores de risco cardiovasculares geralmente nesses pacientes, e quando a gente vai calcular o score de risco cardiovascular, se sugere como um fator de correção multiplicar o valor final por 1,5. Em caso do paciente com intolerância à estatina, nós devemos tratar fatores que aumentam a susceptibilidade à miopatia, como doença renal crônica, hepatopatias, hipotireoidismo, deficiência de vitamina D. Temos também que avaliar possíveis interações medicamentosas e também podemos avaliar trocar a estatina por uma outra estatina que utilize outra via de metabolização. Podemos tentar também estatinas de menor toxicidade muscular, que é a pravastatina, fluvastatina, rosuvastatina e pitavastatina. Podemos também reduzir a dose da estatina e associar ezetimibe, com o inconveniente de ser alto custo e não disponível no SUS.
Podemos também ter a estratégia de titular a maior dose tolerada da estatina do paciente. E, em casos muito raros, podemos trocar o tratamento por inibidor de PCSK9, com o inconveniente também de ter um custo extremamente alto e não disponível no SUS. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe ou siga a Amamb para ver mais conteúdo.